Graça e paz. Boa tarde. Deus abençoe a todos. Estamos falando sobre o Novo Testamento, em especial sobre a teologia do Novo Testamento. E estamos nos valendo, como nos propusemos a fazer, do material também, né, do Dr. Udo Schinelli. Temos outros materiais, temos outros escritos, alguns deles já foram devidamente assim balanceados para o paladar evangélico, para o paladar assim evangélico. É, Porém, temos uma referência em língua portuguesa, que é o Dr. Udo Schinelli, que é um teólogo luterano alemão, professor universitário, e o material dele, ele faz uma abordagem é, sobre as contribuições do apóstolo Paulo, da chamada teologia de Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. A abordagem proposta segue a metodologia acadêmica, segue o, o rigor universitário. Marco, o que é isso? Olha, eu e a maioria dos cristãos dedicamos tempo a uma leitura devocional da Bíblia. Reconhecemos a Bíblia como a palavra de Deus, por ser ela o registro proposto por Deus, inspirado por Deus, que deveria ser guardado por Israel e pela igreja, material esse que serve para a edificação, material base no qual se fundamenta a nossa fé. Então, nós fazemos uma leitura devocional, chamada literatura sagrada, literatura religiosa, uma, um ato de devoção, um ato espiritual. Não é uma questão de leitura para memorização, não é uma questão de leitura para confronto ou construção de argumentação retórica. É uma leitura que visa possibilitar ou facilitar ou cooperar com a atuação livre e soberana do Espírito Santo nas nossas vidas, sendo o Espírito Santo o agente, a sustentação da nossa fé, do nosso ser, do nosso viver em Cristo. A palavra por ele inspirada alimenta o nosso intelecto, a nossa razão, a nossa mente, consequentemente orienta o nosso ser, o nosso viver. Só que esse ato devocional, esse ato espiritual, ele não é um ato puro, ele não é um ato absoluto, porque ele está sujeito a equívocos, está sujeito a erros, está sujeito a interpretações equivocadas. Por quê? O mundo no qual vivemos hoje é o mesmo mundo, mas o ambiente sociocultural é diferente. É diferente. Então, a chamada ciência, ou o chamado conhecimento acadêmico, ele leva em consideração as diversas etapas da sociedade humana ou da civilização no transcorrer dos séculos, desde os dias de Cristo até os dias de hoje. Isso é feito, toda geração faz esse mesmo programa, esse mesmo estudo. Procuramos trazer a verdade como foi revelada para as nossas vidas hoje. Para evitar que tomemos decisões equivocadas, nós buscamos compreender o momento passado, o ambiente social, histórico, cultural, político, religioso dos dias de Cristo Jesus e dos dias dos apóstolos. Alguma área do conhecimento humano é capaz de reconstruir a verdade histórica de uma forma plena, pura e absoluta? Não, não é. Não é possível, porque nós não podemos estudar o passado. Nós não estudamos o passado. É impossível estudar o passado. Pergunta para o arqueólogo. Ninguém está estudando o passado. Nós só estudamos o presente. O que do passado foi preservado até os dias de hoje é objeto de estudo hoje. Então, nós temos do passado fragmentos arqueológicos, documentos, mas são retratos parciais da história, do absoluto. Não são toda a verdade, são
fragmentos da verdade. No que diz respeito à palavra de Deus, acreditamos que o que foi preservado nas Escrituras é o suficiente. Mas isso não dispensa o religioso, isso não dispensa o fiel de procurar compreender o ambiente social, histórico, cultural daqueles dias, para podermos fazer uma espécie de limpeza. Porque se não faz isso, o que ocorre? Ocorre como você vê as seitas, quando você vê esses grupos procurando incorporar nos dias de hoje, não a ética, não o vigor espiritual, mas costumes, hábitos, questões sociais ou políticas ou econômicas que mudaram, que foram transformadas e não precisam ser revividas porque foram superadas pela história. Um desses elementos, parcialmente superados pela história e que lutamos para que nunca volte, é a escravidão, o fenômeno da escravidão, fenômeno presente naqueles dias, nos dias de Cristo, nos dias dos apóstolos. Tá? Fenômeno profundamente enraizado na estrutura social, política, econômica e até mesmo religiosa daquela época. Tá? Então, para não incorrermos no erro de tentarmos reviver o que foi superado, nos apropriando da verdade transformadora, da verdade que nos conduz à glória eterna em Cristo Jesus, há diversas áreas do conhecimento humano que se somam ao trabalho do teólogo, ao trabalho do religioso, que tem o objetivo de nos trazer uma clareza no estudo. Isso é bom ou isso é mal? Eu entendo que isso é um fator controlador. Tá? Pode ser mal para a pessoa despreparada, para a pessoa que não tem maturidade, né? Para a pessoa que tem aquela fé ainda como se fosse uma criancinha, tá naquele ambientezinho ali de primeira comunhão, de escola bíblica, uma visão romanceada da realidade. E, de fato, pode ser catastrófico, porque não tem maturidade, não tem conhecimento. Você vai, a maioria os seminários, por exemplo, não permitem ou não devem permitir que o neófito se dedique a estudos aprofundados, porque ele pode mais se confundir do que se fortalecer. Então, via de regra, se não tem 2 anos no mínimo de conversão, porque 2 anos é o tempo mínimo para a pessoa dar uma mastigada ali, qualquer que seja a igreja, qualquer que seja a denominação religiosa, 2 anos o sujeito se torna um especialista naquele ambiente, naquele mundo ali. Né? Então, ele já dá uma estabilizada, já mais ou menos já tem uma certa base para argumentar, para expandir o seu próprio conhecimento segundo a sua área de interesse. A universidade não tem nenhuma preocupação com isso. A universidade é livre para receber todo aquele que assim o deseja. Então, você encontrará estudando teologia pessoas que sequer são religiosos. Não são religiosos, não têm uma vida religiosa, é uma área do conhecimento humano, e ele estuda teologia como uma área do conhecimento humano. Eu considero essa divisão, essa separação de Estado, Igreja, Estado, Igreja e Universidade, se bem que o Estado está presente em todo lugar, né? A universidade ela deve ter autonomia em relação às demais instituições, porque ela acaba se tornando uma referência, ainda que o religioso não goste muito das observações do pensamento da universidade, quando o fenômeno religioso procura ser interpretado e explicado sob uma perspectiva da sociologia, da psicologia, né? Principalmente da psicologia nos dias atuais, psicologia social, que já virou, tudo tem uma conotação social, filosofia social, psicologia social. Essas áreas do conhecimento humano procuram apresentar uma explicação para o fenômeno religioso. Essa tentativa ou esse esforço de usar o conhecimento humano, ou a chamada ciência, é que essa palavra ela é paradoxal, né? Conhecimento científico.
é a mesma palavra pronunciada de modo diferente. É o conhecimento conhecível, conhecimento verificável. O que no conhecimento humano pode ser sistematizado, verificável, explicado, aplicado e replicado. Daí o fenômeno religioso ser um grande desafio para as áreas do conhecimento humano, porque tem se mostrado impossível replicar a experiência religiosa em laboratórios ou em ambientes de laboratório. Se bem que nas igrejas hoje nós vemos muito laboratório, né? Tem muito pastor, tem muito sacerdote, tem muito reverendo aí usando o povo de Deus como laboratório para experimentar teorias religiosas que são apresentadas numa perspectiva noética. Vamos lá, eu tinha que falar essa palavra, noética. Onde você vai usar a palavra noética? Não tem nada a ver com Noé. Noética é a disciplina, não sei se é uma disciplina, mas é uma tentativa, né? É um empenho humano, principalmente na visão acadêmica, universitária. A noética, ela estuda os fenômenos subjetivos da consciência, da mente, do espírito e da vida a partir do ponto de vista da ciência. Noética, portanto, ela é um conceito filosófico que busca, eu falo que busca, porque ela não define, ela busca definir a dimensão espiritual do homem. É um desafio acadêmico, é um desafio universitário, é um desafio das diversas disciplinas que buscam compreender a natureza humana e a realidade, tá? Eu gostaria de acreditar que todo esforço universitário, europeu ou norte-americano estivesse enraizado na teologia dos hebreus, na teologia cristã, ou até mesmo na influência da teologia árabe, tá? Islâmica, ou do Islã. Eu gostaria de acreditar que tudo que nós estudamos, todas essas ferramentas, elas estão sendo conceituadas através das religiões de revelação, como é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Divergências à parte, todas afirmam ser fruto da revelação de Deus à humanidade. O Islã, ao contrário do que as pessoas pensam, influenciou muito o pensamento europeu, influenciou até inúmeros filósofos, teólogos judeus e, portanto, também cristãos durante um período na Europa. O europeu ele tem um modo muito singular de pensar. Ele se apropria das verdades e apaga a origem e faz de conta que ele gerou aquilo. Então você tem aí Idade Média, Renascimento, a apresentação para o mundo do chamado conhecimento científico, das verdades científicas, da construção do conhecimento humano, como se ele tivesse sua origem no território europeu ali, tá? Isso não é verdade. Eles compilaram, reuniram e reapresentaram. É o que todos fazem, é o que é realizado através da história. Não sendo possível para nós voltarmos no tempo, estudarmos o passado, porque é impossível estudar o passado. Nós estudamos o que do passado chegou até nós hoje, o que foi preservado através de resquícios aí arqueológicos ou através da literatura. Na questão da teologia bíblica, nós temos a segurança dos textos do Antigo Testamento, porque o povo hebreu é fundamentado nos textos do Antigo Testamento. A dedicação deles a esses textos, a preservação do texto sagrado,
manter a integridade do texto sagrado, inclusive o idioma, que ficou paralisado aí por quase 2000 anos, portanto, o hebraico foi preservado por todo esse período, agora retoma a sua dinâmica com o Estado de Israel, mas é possível conhecer o hebraico como próximo do que ele era no passado, o hebraico, o aramaico. Por quê? Porque a nação de Israel desapareceu, dispersou, perderam o domínio do idioma, mas o idioma foi preservado, ficou como que paralisado. Isso permitiu, inclusive, aos teólogos do Novo Testamento, aos pais da igreja, aos doutores da igreja cristã, se valerem do conhecimento dos hebreus para a interpretação das narrativas do Novo Testamento. Tá? E nós sabemos com segurança que os textos do chamado Novo Testamento, eles são íntegros, eles são confiáveis. A Bíblia é confiável, a palavra de Deus é confiável. Mas isso não significa que nós tenhamos o direito de dispensar as demais disciplinas. A teologia, a religião, a espiritualidade não é uma atividade isolada. Por que é bom a universidade? Porque ela se torna um padrão, uma referência, uma segurança. Porque a igreja, quando dominou o Estado, a igreja, quando dominou a universidade, a humanidade conheceu, pelo menos a Europa, a chamada Idade Média, ou Idade das Trevas, 1000 anos de trevas. Por quê? Só saía da universidade, só era transmitido ao povo aquilo que era conveniente e tinha como propósito preservar o poder da instituição igreja, tá? Até que chegamos aí, a igreja passou por inúmeras tentativas de reforma, por inúmeras reformas, até que por fim os católicos alemães iniciaram uma reforma. Não foi só Lutero, foi uma série de católicos, uma série de homens cristãos sinceros que iniciaram um movimento de reforma que culminou na chamada Reforma Protestante, que resultou na cisão das igrejas protestantes com a Igreja Católica Apostólica Romana. Tanto que eu chamo as igrejas protestantes igrejas católicas apostólicas protestantes, ou católicas apostólicas reformadas, sendo que dentro do catolicismo há também inúmeros movimentos de reforma. Tá? No Brasil tem aí acho que uma dezena de igrejas católicas apostólicas aí que não são vinculadas ao protestantismo, procuram manter uma identidade aí próxima à Igreja Apostólica Romana, mas não tem nenhum vínculo administrativo, né? Não tem nenhum laço com Roma, com o Vaticano. Muita gente não sabe, em várias regiões do Brasil aí o sujeito está lá vivendo a sua vidinha, mas ele está numa igreja que tem um bispo que rompeu com Roma. É que a Igreja Católica no Brasil, em vários lugares do mundo, ela não tem condições, ela não consegue manter aí o número de ministros, de sacerdotes. Tá? Ela está sempre em déficit. Tanto que tivemos o Sínodo da Amazônia, que não foi para discorrer sobre a questão ambiental. Né? O pano de fundo era se devolveriam ou não o sacerdócio ao leigo, ao homem comum. Porque o sacerdócio, numa das reformas católicas, o sacerdócio foi vinculado à regra monástica. Então, para ser sacerdote católico, você tem que adotar a regra monástica, ou seja, viver em celibato. É possível o viúvo ingressar no sacerdócio, é possível o viúvo, mas é ao solteiro ou ao viúvo. Então, a vida celibatária tornou-se regra para o sacerdócio católico. Isso não era assim, não era. O que se debateu no Sínodo da Amazônia foi isso. Dada a dificuldade de retirar da sociedade pessoas dispostas à vida celibatária, mas ainda comprometidas com a fé e com a religião, se eles poderiam devolver o sacerdócio ou expandir, não é expandir, porque já pertencia antes, se eles poderiam devolver o sacerdócio ao
ao leigo, ao homem comum, ao homem que se casa, que tem esposa, que tem filhos, que tem uma vida na sociedade, se bem que os sacerdotes estejam vinculados à sociedade. É claro que aqueles que dizem estar carregando o fardo sozinhos disseram não, porque nós sofremos até agora, não vamos dividir aí os louros com quem não se dispõe à vida como a nossa. Tá? Mas chegou perto da Igreja Católica autorizar que homens de vida não consagrada, no sentido de regra monástica, né? de vida não celibatária, homens que se casam, que têm família, tomassem posse de novo do sacerdócio, que seriam os chamados sacerdotes seculares, ao invés dos de vida monástica, que hoje os monastérios também abriram as portas, né? Mesmo esse celibatário, ele tem uma vida social regular. Isso é um debate da Igreja Católica, é um assunto, é um problema da Igreja Católica, eles que o resolvam como eles julgarem conveniente. Torcíamos para o bem de todos que eles tivessem essa postura de reconhecer excessos, né, na imposição da regra monástica ao sacerdócio católico. Torcíamos em razão da fé cristã comum que todos nós partilhamos, para o bem do reino de Deus, a propagação e o cuidado do povo de Deus, né, o cuidado das ovelhas, do povo de Deus, da Igreja de Cristo Jesus. Torcíamos para que eles reconhecessem isso. Não ocorreu. Dificilmente ocorrerá. Tá? Mas isso é algo a ser analisado através da história no futuro. Então, a universidade, a academia, ela se propõe também a investigar o fenômeno espiritual, o fenômeno religioso. Eles conseguiram, Marco? Investigar, sim. Mas se você pegar as definições de conhecimento científico ou conhecimento religioso, isso implica na capacidade de reproduzir, conhecer, sistematizar e reproduzir em laboratório aquele fenômeno, aquele evento. Então, a proposta noética, a visão noética aqui de conhecimento do espírito humano, da própria vida como doação de Deus, não está refém da ciência. Muito embora reconheçamos que muitos pastores, muitos sacerdotes e muitos reverendos aí, reverendas, mundo afora, têm feito de igrejas, de comunidades, de grupos, objetos de experimentação, tá? Muitas pessoas têm sido vítimas da experimentação religiosa, tá? Argumentos paralelos à palavra de Deus que buscam explicar ou reproduzir o fenômeno. Por isso nós temos hoje uma espiritualidade aí deformada, uma espiritualidade atrofiada, porque muitos estão se valendo de ferramentas que se propõem a estudar, mas não podem garantir o resultado. Nisso, o Dr. Udo Schnell, ele é alemão, eu sinceramente não faço ideia. A língua brasileira, para mim, já é uma dificuldade. Imagina a língua alemã, tá? Udo Schnell, por aí, né? Imagina alguém com raiva falando, né? O alemão parece sempre que alguém está brigando. O Udo Schnell apresenta essa tentativa de reconstrução da vida, do pensamento, para possibilitar a apreensão da experiência religiosa do apóstolo Paulo, valendo-se das diversas áreas do conhecimento humano que buscam contribuir. O fator determinante na vida e no pensamento do apóstolo Paulo é o que está narrado no livro de Atos dos Apóstolos. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho,
estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. O que nós chamamos de igreja, o que nós chamamos de cristianismo, era naqueles dias conhecido como caminho. O que é o caminho? Caminho. Os seguidores de Cristo, aqueles que seguiam o caminho de Jesus chamado Cristo, de Jesus o Cristo. Os do caminho. No ambiente religioso da chamada Palestina, de Israel ali, da Judéia, Samaria, Galiléia, e também ao redor, entre a comunidade da fé, por assim dizer, os que reconheciam Jesus como Cristo eram chamados de os do caminho, ou seja, uma seita, um grupo entre os judeus, do qual também faziam parte alguns prosélitos e alguns gentios que reconheciam ser Jesus de Nazaré o Cristo, tá? Mas o cristianismo como palavra não existia cristianismo, também não eram chamados cristãos, eram chamados os do caminho. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Ele caiu por terra. É a revelação de Jesus, o Cristo, para o apóstolo Paulo. Deus revelando o seu Filho, Jesus, o Cristo, para Paulo, para o Saulo ou Paulo, não importa, ou Saul, não importa como você querer chamá-lo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Esse evento que não tem como ser reproduzido por nenhuma esfera do conhecimento humano, esse evento não tem como ser reproduzido, tá? Ninguém consegue reproduzir ou dimensionar as consequências ou implicações na mente, na psique, na alma, no espírito ou no corpo humano. Ninguém consegue dimensionar as consequências físicas, psicológicas e emocionais da revelação de Deus, do manifestar-se da glória de Deus na vida do indivíduo. O que nós sabemos é que indivíduos foram absolutamente mudados no que diz respeito ao seu caráter, ao seu propósito. Tanto que é tratado aqui a chamada conversão de Saulo. Mas é uma conversão a Deus, é uma conversão a Jesus, o Cristo de Deus. Temente a Deus ele já era, religioso ele já era. Tudo que de Deus era possível conhecer, ele conheceu no judaísmo. Tudo que de Deus era possível experimentar, ele o experimentou através da sabedoria judaica, da perspectiva do judaísmo, em especial do farisaísmo. Ele era um homem plenamente satisfeito, até que Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus no qual ele foi ensinado desde a sua infância a acreditar, a temer, a reverenciar e a obedecer os mandamentos, se revela para ele. Então a revelação de Deus na pessoa bendita de Jesus o Cristo é o que marca o apóstolo Paulo, ou Paulo, o apóstolo do Senhor, Paulo, o apóstolo da graça de Deus revelada em Cristo Jesus, a ponto de ele estar disposto a renunciar a praticamente tudo, se bem que ele não renunciou. Paulo era um homem de uma envergadura intelectual e moral impressionante. O que nós sabemos é que quando Cristo a ele se revela em glória, ele fica cego. Os que o acompanhavam não viram, se ouviram algo, não compreenderam, tá? Porque foi uma revelação pessoal. Foi para Paulo. Não foi para os demais que o acompanhavam, foi para ele. Mas o evento repercutiu na vida daquelas pessoas todas ali. Sabemos que Paulo, porque Lucas está preocupado aqui em narrar a conversão de Saulo.
foi para Damasco, ficou 3 dias em jejum, até que Ananias foi até ele, orou por ele, ele foi curado e ouviu que ele estava sendo comissionado para ser apóstolo aos gentios. Paulo não se apressou. Paulo foi, a Bíblia fala regiões da Arábia, provavelmente a chamada Nabateia, dos nabateus, salvo engano, o que você sabe deles hoje é a cidade de Petra, que pode ter sido, pode não, foi a capital de um dos reinos nabateu, do mais importante dos nabateus. Sabemos que Paulo foi para lá. Por que para lá? Eu não sei dizer exatamente. Talvez ele tivesse conhecidos, talvez ele soubesse de alguma sinagoga, de algum amigo, de algum conhecido, um lugar onde ele buscou refúgio e, principalmente, afastamento de tudo que ele estava vivendo. Por um período de 3 anos, ele se dedicou a refletir sobre não só a sua vida, mas a sua vida em Deus, a sua vida para Deus. Tá? Tanto que o apóstolo Paulo, a partir desse momento, ele não se converteu em mais um pregador do evangelho. Ele se vê como parte das boas novas. O apóstolo se apresenta como parte da revelação de Deus. Então, ele quando se apresenta proclamando o evangelho de Jesus Cristo, é ele parte integrante desse evangelho. Porque o evangelho que ele proclama não é um texto que ele memorizou ou repetiu. O evangelho que ele proclama é o Cristo vivo. E a grandiosidade, é claro que é inspirada por Deus, da apresentação do evangelho, da narrativa que o apóstolo Paulo faz do evangelho de Jesus Cristo, é que ele apresenta a pessoa de Cristo Jesus, o Cristo, na sua humanidade, no seu sofrimento, Jesus, o Cristo, na morte, Jesus, o Cristo, na ressurreição, Jesus, o Cristo, na exaltação, na ascensão, na glorificação, e Jesus, o Cristo, que voltará para reinar. Todas essas pessoas, todos esses momentos, como um único Cristo, uma única pessoa. Depois que se fala, pode parecer óbvio. Óbvio, porque você leu os relatos do apóstolo Paulo. Porque é esse ser completo, pleno e absoluto que se revela, que se manifesta para ele na estrada para Damasco. Paulo, ele não se converteu no templo. Não foi uma visão de Deus no templo, como Isaías tem a visão de Deus no templo. Ele não se converteu na sinagoga judaica. Ele não se converteu nas ruas de Jerusalém, a cidade santa. Ele é convertido a Deus, Deus se revela a ele no nada, no deserto, no caminho, no entre a cidade santa e a que foi a capital de um império que na mente dos judeus eles lembram da opressão dos sírios. Damasco, na Síria. Paulo se converte no mundo, na realidade mundana, na realidade secular, não é no ambiente sacro, não é no ambiente litúrgico, não é no ambiente filosófico ou teológico. Ele se converte na estrada, no ermo, no nada, a caminho. Deus se revela para ele na vida. Na vida. Na vida. Nas decisões equivocadas. Ainda que o ímpeto ou a motivação tivesse lá algum valor subjetivo, mas nas decisões equivocadas, Deus se revela plenamente Deus no pior momento da vida dele. Esse homem estava vivendo um conflito. Na defesa absoluta da fé e de Deus como ele o conhecia, ele estava disposto a permitir a morte, ele estava disposto a permitir a tortura,
Ele estava disposto a participar de assassinatos, de tortura, de prisões ilegais e irregulares na mente dele, com o objetivo de preservar a verdade de Deus. E Deus se revela para o apóstolo Paulo nesse momento obscuro da vida dele, trazendo luz às trevas que o estavam dominando. É isso que muda, que marca a vida, a trajetória do apóstolo Paulo, a ponto de ofuscar os 30, 33, 35 anos iniciais da vida dele. A formação judaica, a formação rabínica, a formação farisaica, tudo isso se dilui diante da revelação da glória de Deus em Cristo Jesus para o apóstolo Paulo. E isso marca toda a sua doutrina, toda a sua teologia, toda a sua carreira, toda essa disposição equivocada, sombria, é agora iluminada pela graça de Deus, a ponto de Paulo ser um pregador de um evangelho abrangente, de um evangelho de um Cristo que alcança todos os homens, todos os povos, todas as nações, incluindo a nação de Israel, da qual ele nunca tentou se afastar, incluindo os judeus, aos quais ele nunca renunciou. Procurou até o fim da sua vida manter a reconciliação, manter a igreja como uma igreja que abrange, uma igreja que traz para Deus, uma igreja que revela ao mundo e revela aos homens a glória de Deus em Cristo Jesus, como foi a ele revelada. Tristemente, nós não somos o apóstolo Paulo. Tristemente, nós não temos outros apóstolos como foi Paulo. Nós temos homens e mulheres, jovens e velhos, que conhecemos em parte essa gloriosa, essa bendita alegria, esse prazer, essa sensação de ser, essa certeza, essa convicção de ser aceito por Deus em Cristo Jesus, mesmo sendo preto, mesmo sendo branco, mesmo sendo vermelho, mesmo sendo amarelo, sendo homem ou sendo mulher, sendo pobre ou sendo rico, sem distinção nenhuma, não permitindo absolutamente que nada neste mundo nos afaste de Deus. Recebendo de Deus tudo que Deus tem para toda a humanidade, sem a obrigação de adotar comportamentos que nos assemelhem a este ou aquele grupo, como se Deus estivesse se revelando única e exclusivamente dentro daquele grupo, dentro daquele contexto social, político, econômico ou religioso. Deus que nós conhecemos na vida, no dia a dia, na rua, na estrada, no ermo, no deserto, no desespero, na aflição, na angústia, nos sentimentos e emoções que atacam a nossa alma, a nossa mente. Então, a contribuição do apóstolo Paulo para o conhecimento teológico, para as doutrinas que nós chamamos do Novo Testamento, é o apóstolo Paulo. Não é a sabedoria do apóstolo Paulo. Não é o conhecimento do rabino. Não é a influência farisaica. Não. É o homem. É a vida. É como Deus se revelou em Cristo Jesus à humanidade e como Deus se revelou em Cristo Jesus para o apóstolo Paulo, de maneira que o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, revelasse o Deus que se revela em Cristo Jesus ao mundo. Essa é a mente do apóstolo. Esse é o espírito. Isso não pode ser reproduzido em laboratório. Mas isso pode servir de parâmetro para nós olharmos, julgarmos, retermos o que é útil e descartarmos o que é inútil, como muita coisa é nos dias de hoje. Eu espero poder ter feito uma apresentação da introdução aqui, que o Dr. Udo Chinelli o faz, do conhecimento científico e noético, é claro que com a minha linguagem, dentro das minhas limitações, com o meu jeitão, que é só meu mesmo, tá? Dizendo que é possível, sim, obter sabedoria, conhecimento, inclusive dos esforços acadêmicos, dos esforços universitários.
O conhecimento doutrinário e teológico não pode ser refém. São bem-vindas as contribuições de todos aqueles que querem, de fato, contribuir. Infelizmente, alguns queriam apenas destruir, mas há aqueles que se valem da verdade para fortalecer, para animar e para encorajar. Porque a fé em Cristo Jesus nunca foi, é ou será abalada por nenhuma área do conhecimento humano, mas todo aquele que se propõe a se dedicar ao conhecimento humano, reconhecendo a beleza, o valor único da revelação de Deus em Cristo Jesus, com toda certeza dele nunca será afastado. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e conceda paz, muita paz.